Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos, que o Senhor nos concede mais um dia para estarmos juntos, orando, meditando, louvando a Deus e com o coração aberto para receber dele as informações necessárias para que a nossa vida seja de excelência aqui na terra, que os dias que o Senhor nos der aqui, que a gente viva intensamente debaixo desta graça maravilhosa que Ele nos deu, para a gente testemunhar este amor que Ele derramou em nossos corações. Porque o princípio básico que nós precisamos observar é sobre a palavra que Ele tem colocado em nossos corações, para que através desta palavra viva, primeiro ela possa nos edificar, e através dessa edificação total, em tudo que a palavra produz em nós, a gente possa representar o reino de Deus, representar o Rei, que confiou em nós, nos chamando em Cristo Jesus, para a gente ser testemunha dele. E testemunha, querido, é aquele que sabe, é aquele que viu, é aquele que presenciou, é aquele que recebeu, é aquele que tem o dever de oferecer o que ele tem recebido, em amor, misericórdia, compaixão. Tudo que nós recebemos de Deus, é necessário que agora o mundo veja isso através de uma ação que brota dentro do nosso coração e seja visto pelos homens. Porque se os homens não ver a glória de Deus através de nós, eles vão ver através do quê? A palavra de Deus diz que tudo mostra a glória de Deus, mas através dos filhos é que Deus quer que apareça a presença dele. Romanos diz que ninguém está inexcusável, ninguém, porque a glória de Deus aparece no sol, na lua, na chuva, no anoitecer, no amanhecer. Diz o Salmo 19, um dia faz revelação a outro dia, uma noite a outra noite, sem palavras, mostra quem é Deus. Mas nós temos a palavra, nós temos a vida, o respirar, para que através das nossas atitudes em Deus, Ele saia de nós para outras pessoas, Ele seja levado ao mundo, às trevas, conheça a verdadeira luz que está em você, que está em mim, que está em nós. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus em Zacarias capítulo 1. Livro de Zacarias capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 6, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? Os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos
fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Inclina a sua cabeça. Espírito Santo, Tu és o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, que está com a igreja, que está conosco e que nos ensina o caminho diário do arrependimento. O nosso coração sabe o que é necessário, Pai, para manter a nossa intimidade contigo. Nós temos aprendido pela palavra, guiados pelo Teu Santo Espírito de dia e de noite. Nós sabemos que o Senhor tem nos levado para um lugar onde somos capazes de ouvir a Tua voz, onde o Teu Espírito nos ensina, onde somos edificados e onde somos tratados pelo nosso Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, Zacarias, ele é contemporâneo do profeta Ageu. Eles conviveram mais ou menos no mesmo período. Ageu é um profeta um pouco mais ancião, e o Zacarias, ele é bem mais jovem. E quando o povo sai da Babilônia, pelas orações e o entendimento do profeta Daniel, que ele entendeu que seria 70 anos o período que eles passariam exilados, e ele começou a orar sobre isso e se preparar para sair da Babilônia. Mas o povo, a maioria do povo, não estava muito afim de sair, porque já estavam acomodados, e os que estavam lá na Babilônia nesta época já eram os que nasceram na Babilônia, não eram os que chegaram, não eram os pais. Quem estava vivendo na Babilônia eram os filhos, alguns apenas dos mais antigos que ainda resistiam. E eles então agora, eles têm ordem de voltar para a sua terra, para a sua nação. E eles são guiados, e mais ou menos uns 50 mil judeus saem da Babilônia e vêm para Israel. É claro que eles chegam, as coisas não estão nada de como eles ouviram falar pelos pais. Está bem degradado a terra, tem outros moradores na terra, outras nações dominando, muita vizinhança, muita gente que não gostaria que eles viessem, não. Tinha muito povo ali que não gostaria que eles voltassem e que eles permanecessem onde estavam. Mas isto era uma promessa de Deus, era a palavra de Deus que estava cumprindo, exatamente porque quando eles estavam na terra, eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram às ordens do Senhor, eles foram rebeldes às palavras dos profetas que profetizavam, que exortavam para que eles se endireitassem o caminho diante de Deus. Um deles foi Jeremias, que chorava, que entregava a mensagem, e eles não ouviram. E Deus então cumpriu a promessa, que foi levá-los para o cativeiro. Mas agora, quando os filhos estão voltando, eles entram ali na terra, mas eles não estão nem um pouco preocupados com Deus. Eles não têm a mínima preocupação com o Senhor. Eles estão voltando para Jerusalém, mas não voltando para Deus. Há uma diferença entre voltar para a igreja e voltar para Deus. Tem gente que volta para a igreja,
mas não consegue voltar para Deus. Há uma diferença nesses dois caminhos. Porque para voltar para a igreja você não precisa de nada, é só vir no endereço. Só pegar o endereço, onde é a igreja? Endereço tal, e você chega até lá, entra, você cultua, você fica junto. Mas para voltar para Deus precisa de arrependimento. Se não se arrepender, não volta para Deus. Tem muita gente, queridos, que fica anos em Jerusalém sem conhecer o Senhor, que fica anos na igreja sem servir o Senhor. Porque para servir a Deus, o primeiro passo é se arrepender dos seus maus caminhos. Então eles estão vivendo em Israel, mas eles não estão preocupados com o templo, que é o local de adoração, que é o local aonde eles se encontram para adorar a Deus. Eles fazem o alicerce do templo e vão cuidar de si mesmo, segundo o Ageu escreveu, que eles começaram a cuidar das suas casas, a cuidar do seu trabalho, a cuidar do seu bem viver, e o templo não era construído. Para vocês terem uma ideia, ficou 15 anos o alicerce do templo, e ninguém fazia nada, e ninguém fez nada. Aí levanta o profeta Ageu. Você pode ler o livro de profeta Ageu, que ele chega duro. Ele chega dizendo assim: peraí, vocês só pensam em vocês mesmos, vocês estão cada um correndo atrás do que lhe convém, e não tem uma preocupação sequer com o templo do Senhor, onde nós nos reunimos para adorar, para aprender a palavra, o local onde Deus se faz presente. E você lendo o livro, você vai entender que ele faz graves ameaças ao povo. Falou: vocês estão dedicando somente no que é vosso, mas o vosso salário que vocês produzem vai ser em saco furado, porque vocês não estão investindo em Deus. Vocês só querem a bênção de Deus, mas não quer Deus. Então são coisas assim, irmãos, que nos levam a pensar o tempo em que nós estamos vivendo. O tempo de um povo, não estou falando daqui geral, o povo não tem preocupação alguma em melhorar os seus caminhos diante do Senhor. As pessoas não estão preocupadas em servir a Deus com qualidade espiritual. Não há investimento na vida espiritual, há investimento em tudo, menos no que é necessário. Só investe nos bens físicos, mas quando se trata das coisas de Deus, nós deixamos um tempo muito limitado. Na nossa lista de prioridade, talvez Jesus esteja em último lugar. Se sobrar, eu dou para o Senhor. Se sobrar um tempo, eu faço para o Senhor. Se sobrar um tempo, eu vou orar. Se sobrar um tempo, eu vou estudar a palavra. Mas é o último lugar. Isso é se der. Se sobrar. Tal é a preocupação do nosso tempo. Nós estamos preocupados, irmãos, com o amanhã, mas como será o nosso amanhã? Como será a nossa vida, não espiritual, mas a nossa vida física, a nossa vida material, a nossa vida humana, mas o que nós carregamos, a nossa alma, o nosso espírito, muitas vezes não recebe nenhum investimento de qualidade. Sempre o resto é o que a gente está oferecendo para o que está do lado de dentro.
Então muitas vezes nós estamos lindão por fora, mas está muito feio por dentro. Há uma carranca, há difícil, há uma angústia, há uma tristeza, porque Deus está chamando. Então o profeta Zacarias se levanta exatamente com esta visão, sendo usado pelo Senhor. Quem é o profeta Zacarias? Ele é da linhagem sacerdotal. A sua família, os seus pais, seus avós, vêm de uma linhagem sacerdotal. E depois da morte do seu pai, Ido, ele assume a responsabilidade sacerdotal para Israel. E ele então agora, ele é usado pelo Senhor como profeta, como muitos sacerdotes foram usados como profeta para trazer uma mensagem de alinhamento para Jerusalém. E ele não é diferente. Ele vem agora sendo usado pelo Senhor para trazer uma mensagem de restauração, de arrependimento. Então nós vemos aqui que ele diz assim: no 8º mês, versículo 1: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Ele traz uma mensagem para os filhos, dizendo: sabe por que vocês estão aqui na Babilônia? Porque o Senhor se irou contra os vossos pais. Mas o Senhor não se ira por irar, Ele se ira porque tudo tem limite. Fala, fala e fala. Não ouve, não ouve e não ouve. Então chega um tempo, irmãos, que Deus deixa, que Deus libera para o seu próprio caminho. O povo vivendo na idolatria, o povo vivendo na mentira do diabo. E para onde é que eles vão ser levados? Para o maior centro do mundo idólatra, Babilônia. É para lá que os idólatras vão. Já que vocês não amam a Deus, são idólatras de si mesmo, amam tanto a si mesmo, amam tanto aquilo que vocês acham que deve amar, e não me amam e não responde ao meu chamado, é para o centro da Babilônia que vocês vão. Então o profeta está dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Versículo 3: portanto dize-lhes, essa palavra é do Senhor, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: não adianta voltar para Jerusalém, volta para mim. Não adianta, volta para mim, se arrependam, vocês, os filhos daqueles que foram desobedientes, que não obedeceram à voz do Senhor, que agora estão vivendo em Jerusalém já há 15 anos, e não estão obedecendo, estão no mesmo caminho dos pais, estão seguindo o mesmo caminho dos pais. Eles não estão pouco se lixando com Deus. E o Senhor está dizendo: torna para mim, volta para mim que eu volto para vocês. Irmãos, isso é lindo demais. Olha que proposta imperdível. Se vocês voltar para mim, eu volto para vocês. Esta é uma palavra que Deus fala conosco, irmãos, todos os dias. Se você vir para mim, eu vou para você. O profeta Tiago, que foi lido aqui pelo presbítero Nilson, ele disse assim: achegai-vos pois a Deus, e Ele se achegará a vós.
Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. É a mesma palavra, é o mesmo entendimento com outras palavras. Se você se achegar a Deus, Deus se achega a você. É bem assim, irmãos. Esse negócio de falar, Deus não me ouve, Deus não... Peraí, como não? Como Deus não ouve? Como Deus não escuta a nossa oração? Irmãos, talvez é nós que estamos fora do lugar. Lembra quando Adão pecou? Ele disse: onde está Adão? Onde você está? Porque o pecado nos tira do lugar. Aí o que precisa? Arrependimento. O pecado nos põe fora da presença. Então agora eles estão vivendo em Jerusalém, mas fora da presença. Estão no lugar em que Deus habita, mas Deus não habita neles, por causa do seu ato desobediente, da sua maneira de ser rebelde. Porque entendimento, falta de entendimento não era. Porque o profeta Ageu, o profeta Zacarias, os sacerdotes do templo, todos estavam ali ensinando a palavra. Era uma rebelião contínua. Então Deus está falando aqui no versículo 3: volta para mim, que eu volto para vocês. Irmãos, isso é uma questão de obediência, é uma questão de refletir, saber como estamos vivendo, qual é a atenção que Deus recebe da nossa parte diariamente, qual é a atenção que nós damos a Ele em nosso lar, em nossa família, qual é a atenção que nós damos, que nós temos oferecido a Ele, como adoradores, como alguém que ama o Senhor, como alguém que tem responsabilidade no reino. Será que no lugar em que estamos ocupando um espaço na sociedade, Deus é visto? Será que no espaço em que nós estamos vivendo diariamente, no lugar que nós nos apresentamos, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no ônibus, será que Deus é visto? Ou nós estamos enganando a nós mesmos, como um bom cristão, como um bom filho? Nós vamos compreender, queridos, que a procura de Deus é por filhos. Deus está procurando filhos, e não importa como Ele nos encontrou. Ele pode ter nos encontrado falido, derrubado, vencido, mal cheiroso, mas através da palavra nós nos arrependemos e voltamos para Ele. A partir desse momento Ele vai cuidar de nós, para sermos seus filhos, para sermos parte da família, aonde o Pai exerce autoridade, aonde o Pai aplica sua justiça, aonde Ele faz o que é necessário fazer para o nosso crescimento. Então, amados, não adianta estar em Jerusalém se a nossa filiação foi rompida. Eu preciso estar em Jerusalém, sim, mas eu preciso, antes de estar em Jerusalém, eu preciso estar nele. Se eu estiver nele, tudo vai dar certo. Você crê? Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Aleluias. Aqui nessa tradução diz: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Na tradução que eu li, que eu tenho aqui, diz: o Senhor está desgostoso contra esta geração. Ele está desgostoso. Imagine um pai desgostoso com os filhos. O que pode vir de bênçãos de um pai desgostoso? Que alegria um pai desgostoso tem com seus filhos? No versículo 4, olha o conselho:
não seja como vossos pais. É misericórdia, irmãos, olha que desgosto horrível. Porque os nossos pais são exemplos. Os nossos pais precisam ser exemplo, não é verdade? Falando dos pais espirituais aqui, falando da linhagem. Não seja como vossos pais, porque os pais deles pecaram. Os pais deles foram destrutivos com os bens espirituais da família. A família foi levada em cativeiro por causa dos pais. Então Deus está dando um conselho: não seja como vossos pais. Tenha um coração quebrantado, se volta para Deus. Então, se nós somos a geração que recebemos uma oportunidade de servir a Deus de verdade, nós não precisamos olhar para trás, nós temos que olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ah, mas fulano pecou, olha, tal pastor fez isso, tal missionário fez aquilo, tal apóstolo. Para de olhar para isso, olha para ele. Para de olhar para o pai que pecou, para os pais que estão pecando. Olha para quem está fazendo o que é bom, olha para quem está fazendo o que é certo, olha para o Senhor. Seja imitador de Deus como um filho amado. Imita o Senhor. Imita aqueles que estão servindo ao Senhor de verdade. Imita aqueles que têm entregado a vida para servir. Imita eles. Não, mas preferimos olhar aqueles que estão caindo e fica falando deles 24 horas por dia. Fala daqueles que são verdadeiros filhos, aqueles que estão, servindo ao Senhor com alegria, aqueles que estão gastando a sua vida no altar, derramando lágrimas em choro, pedindo a misericórdia de Deus 24 horas em oração. Imita eles. Imita o Pai. Sejais meus imitadores. Capítulo 5 de Efésios. Imita o Senhor. Mas Paulo também disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se vocês olharem para mim e ver que eu estou me imitando o Senhor, pode olhar para mim, pode seguir o meu exemplo, porque é assim, irmãos, que nós devemos seguir. Mas os pais ali não era exemplo, não foi exemplo. Então é necessário, queridos, que a gente se levanta com entendimento. Então Deus está falando: olha para mim, não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Então não foi falta de aviso, não foi falta de ensino, foi rebelião, foi rebeldia contra a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente faz a mesma coisa? Eu sei que a palavra diz assim, mas eu vou fazer assim. Ó, não precisa nem falar nada para mim, eu sei tudo. Quantos rebeldes falam isso? Nós, como pastores, vamos falar com alguém: ó, pastor, não precisa falar, eu já sei. Mas você sabe por que está fazendo assim? Você sabe por que está andando errado? Rebelde. E Deus está vendo essas palavras. Deus está falando: os profetas falou para vocês, os profetas anunciou, mas vocês não se converteram, vocês não se arrependeram do seu mau caminho. Diz aqui no versículo 5: não ouviram, versículo, onde está? No versículo 4, né? Não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. O 5: vossos pais, onde estão? Os profetas, viverão eles para sempre? Vossos pais, onde estão?
tempo deles passou e eles não cumpriu o propósito de Deus de ser bênção. Nós estamos passando, queridos. É uma passagem a nossa vida. Vamos ser exemplo ou vamos ser pedra de tropeço? Essa geração vai conhecer o Senhor através de nós ou vamos ser um tropeço para eles? É a palavra. É a palavra que o Senhor está falando com a gente. Vamos ser bênçãos ou maldição? Irmãos, é nossa responsabilidade, meus amados. É nossa responsabilidade servir a Deus com a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos. Precisa ser para a glória dele. Deus deseja a volta. Deus deseja a nossa volta todos os dias. Todas as manhãs. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso encontrá-lo nas minhas orações, nas minhas devoções, na palavra. Não é aos domingos que eu encontro com Ele. Eu preciso encontrar com Ele todo dia. Exatamente porque Ele me deu só hoje. Ele não me deu o amanhã. E o ontem já passou. Então, como Ele não me deu o amanhã, eu só tenho hoje. E o hoje eu preciso viver com qualidade na presença dEle. Você entende assim? É hoje que eu preciso perdoar. É hoje que eu preciso pedir perdão. É hoje que eu preciso me santificar. É hoje que eu preciso ser adorador. Deus me deu hoje. E eu preciso ser sábio, irmão, irmã, para viver o hoje de Deus com qualidade, mostrando a glória dele. Mas muitas vezes o que nós oferecemos é o resto, do nada. Qualidade horrível de um cristianismo morto, onde não temos edificado a nós mesmos. Como edificaremos a vida do nosso irmão? Como edificaremos a vida da nossa casa, a vida da nossa família? Se nós, como sacerdotes do nosso lar, falando para homens agora, não temos aplicado a buscar o Senhor com tempo de qualidade, os homens têm sido muito fracos, não têm investido tempo em oração, em buscar a Deus. As nossas orações é de 2 minutos, isso quando oramos, porque a maioria das vezes só fazemos a oração aqui na igreja. Irmãos, está ruim o negócio. Deus não teria me dado essa mensagem se não fosse necessário. Se nós não precisássemos desta palavra, você pode ter certeza que ela não viria. Mas nós estamos precisando. É verdade ou não é? Estamos precisando de ouvir isso. Deus quer filhos. Ele deseja filhos. Nós temos a opção de não ouvir a voz de Deus e continuar deixando Jesus em último lugar, como sempre. Mas temos também a opção de dar ouvido e mudar de vida. Ser transformado aqui dentro, no coração de Cristo. Porque os filhos que Deus procura é semelhante a Ele. Semelhante a Ele na entrega. Semelhante a Ele na obediência. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 20. Dando graças ao Pai. Não, aí, deixa eu ver se é isso mesmo. O que eu disse é capítulo 1 do 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz.
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cristo nos reconciliou através da sua morte na cruz, do seu sangue derramado. Nós recebemos o direito por ele, por causa dele, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Nós somos adotados nele. Mas é necessário que a gente compreenda qual a razão, qual a motivação disso. Por que ele fez isso? Para eu ser apenas mais um? Para eu fazer do meu jeito? Para eu, caminhar do meu modo, viver do meu jeito? Não, ele fez isso com um propósito. Que eu seja, mesmo sendo o pior dos pecadores, ele tomou a minha vida em suas mãos, a tua vida, para lapidar ela e fazer você ser como o modelo que é Cristo. Deus vai trabalhar em você, como está trabalhando em nós, para que a gente seja semelhante a Cristo, no entendimento, na entrega, na obediência, no temor, no amor, na compaixão, na misericórdia, no perdão, no dar e receber. É um modelo. Em que lugar que eu estou nesse modelo? O que ele já fez? O que já dá para ver, irmão? O que você percebe que ele já fez em você? Qual mudança você está mais parecido com Cristo? Qual é a atitude que você tem que mais parece com o Senhor? Porque esse é o trabalhar do Espírito Santo, queridos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o unigênito, mas na família ele é o primogênito. Ele se torna o irmão mais velho. E nós somos da linhagem dele. Para um propósito: ser família de Deus, representante de um reino inabalável, representante de um reino que jamais terá fim. Era para isso que ele estava trazendo o povo de Israel de volta, para representar em Jerusalém a sua glória. Mas o povo não entendia. É para isso que ele levantou a igreja. É para isso que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Deu a vida pela sua igreja, para que a igreja o representasse na terra como filhos amados de Deus. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil viver para a glória de Deus?
Parar de viver para nós mesmos e viver para Ele de uma maneira entregue total. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que nós vamos dizer isso? Vamos ver Filipenses 2, do 3 a 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então nosso modelo, queridos, é Ele. O modelo de obediência, irmãos, não adianta olhar para outro, é Ele. Ele é o nosso modelo que nós precisamos chegar. Não adianta você falar assim: eu sou mais obediente que o pastor Anísio, sou mais obediente do que o presbítero, sou mais obediente. Não, não é mais do que nós que você precisa ser. Você tem que ser igual a Ele. Eu preciso ser igual a Ele, eu preciso ser imitador dEle. O meu nível de obediência precisa alcançar esse nível. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou. O nível de humildade, sabe, irmãos, o orgulho continua nos caçando. Nós somos orgulhosos demais. A gente pensa que não, mas basta alguém dizer uma palavra, basta alguém quem sabe, um pequeno insulto, já aparece quem somos nós. Mas a palavra de Deus diz sobre ele: sendo insultado, não revidou. Ele não revidou no insulto. Irmãos, quando você sabe quem você é, não tem quem consegue insultar você. Quando você entende quem você é em Deus, palavras não vão adiantar. Você sabe quem você é. Você sabe a que ponto você chegou nele. Nós não vamos ser feridos assim não. Porque enquanto isso não acontece, irmãos, tudo nos machuca, tudo nos fere. São palavras, são atos, são atitudes. A gente fica observando como eles agem conosco, como as pessoas nos tratam, o que eles falam de nós, quando nós devíamos estar olhando para Ele, escondido nele, a nossa alma, o nosso coração totalmente entregue a Ele. Deus continua buscando. Vamos ver Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Deus continua buscando filhos semelhante a Cristo, em quem também, não, do 3, hein? Efésios 3 ao 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, fostes selados, presta atenção nisso, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmãos, Deus nos marcou como filhos, ao receber Cristo, ao abrir o coração para a palavra de Deus. A fé que foi gerada pela palavra nos fez caminhar em um nível de entendimento, de conhecimento de quem Deus é, de tudo que Ele fez por amor a nós, tudo que Ele fez para nos perdoar, para que nós possamos estar nele. Ele nos abriu um caminho vivo através do Filho. Esse caminho é glorioso, é poderoso, que nesse caminho nós somos tratados, nesse caminho nós somos lapidados, enquanto nós estamos no caminho, porque este caminho nos leva diretamente ao Pai, não para ser julgado por Ele, não para ser condenado a receber a sua ira, mas para receber o seu amor, o seu abraço, porque ao olhar para nós agora, Ele já vê o modelo em nós, do Filho. É através do Filho que nós temos livre acesso ao Pai. E o inimigo jamais terá condições, amados, de nos alcançar de novo. Ele só nos alcança quando a gente se rebela. Ele só nos alcança quando a gente não obedece a palavra. Aí nós somos presa, porque nós começamos a ficar para trás. Quando a gente começa a desobedecer a Deus, a gente começa a andar devagar. Nós não caminhamos mais nos passos do Espírito Santo. Mede mais 1000 e vem, mede mais 1000 e vem. A gente já deixa o Espírito de lado e não obedece a sua voz. E não obedecendo a voz, a gente começa a ficar para trás. E o inimigo que procura nos alcançar, que procura nos agarrar, ele vai sempre pegar o último. Ele vai sempre atrás do último da manada, aquele que está ficando para trás. Por isso, amados, nós temos que estar juntos, como corpo de Cristo. Não adianta tão somente estar em Jerusalém, precisamos estar em Deus, precisamos estar no seu amor, a nossa fé precisa estar nele. Não adianta estarmos na igreja aos domingos, nós precisamos estar nele, pela fé. Nós precisamos estar ligados ao corpo, como família, confessando os nossos pecados diariamente, buscando a ajuda dos irmãos. Me ajuda, meu irmão, me dê a sua mão, me ajuda. Não é se fechar não e achar que você está cheio de razão. Tem muita gente, irmãos, que se fecha e não dá uma palavra sequer. Está tudo bem, irmão? Está sim, orgulhoso que só vendo. Está todo mundo vendo para onde está caminhando e ele diz que está bem. Não se abre, não confessa, vai se desgastando, vai morrendo aos poucos.
e não busca ajuda do corpo. E o corpo está para ajudar, irmãos. Somos irmãos, somos uma família, a família de Deus. Efésios 3, 14 ao 20. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, é poderoso demais. É muito poderoso isso. Nós somos família, nós somos o povo de Deus, reconciliados com Deus através de Cristo. Aquele que colocou em nós o seu Espírito fará, através do Espírito que está em nós, muito mais do que a gente pensa. E muitas vezes nós traduzimos isso para a vida material. Irmãos, em primeiro lugar, não é vida material que Ele está interessado, porque o pão nosso de cada dia já é nosso. Ele está interessado em nosso crescimento aqui dentro. Ele está interessado na nossa maturidade como filhos de Deus, porque enquanto somos criança, nós não damos frutos. Deus espera que nós já temos maturidade para frutificar e dar frutos no amor do Pai. Que esta excelência, este cuidado, o Espírito Santo tem tido conosco, irmãos. Quem não tem recebido o cuidado dele diariamente? Quem não tem ouvido a sua voz diariamente? Se não tem ouvido, comece a ouvir, comece a buscar, comece a clamar por Ele. Que nós sejamos a geração, amados, que sejamos luz para a geração que está vindo. Nossos filhos, todos aqueles que nos vê, que nos imita de alguma maneira, que eles possam ver Cristo em nós. Por causa disso eu me ponho de joelho. Vamos orar, vamos edificar nossa fé no Senhor. Toda a família toma o nome, mas o inimigo tem lutado, amados, contra quem? Contra a família. Olhe para isso. Não deixa ser roubado. Não deixa o inimigo botar a mão. Peça a misericórdia de Deus, de dia e de noite. Você é filho, você é família. Inclina a sua cabeça. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não há ninguém semelhante a Ti. Toda a família toma o nome do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre cada lar aqui representado, sobre cada filho, sobre cada esposo, sobre cada esposa, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Que sejamos testemunhos vivos para os nossos filhos, para os nossos irmãos, que eles possam ver Cristo em nós, que eles possam perceber Tua glória, Senhor. Espírito Santo vai tocando, Espírito
Espírito Santo vai restaurando a família. Espírito Santo, em nome de Jesus, que os nossos corações se abrem para Ti, para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, o Senhor guia, o Senhor consola, o Senhor edifica, o Senhor é tudo para nós. Aleluia. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Vamos colocar de pé. Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, porque eu nasci, ó Rei, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, em espírito e em verdade. Te louvamos, Pai. Te adoramos, ó Rei da Glória. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus.
Meu prazer é estar na tua presença, Senhor. É invocar o teu nome, é buscar a tua face, te adorar, Senhor, nos derramar aos teus pés. Ó Senhor, que o cheiro seja suave, o cheiro da nossa oração, o cheiro da nossa adoração a Ti possa chegar a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito, que sonda e conhece e sabe tudo sobre nós, que nós estejamos crescendo, Pai, recebendo maturidade do Senhor, maturidade para ouvir, maturidade para obedecer, maturidade para servir ao Senhor, como filhos servos, que estão aqui para ofertar a Ti, Senhor, o melhor que há em nós, o melhor de nós. Que nós sejamos edificados nesta hora, que Teu Espírito, que dá conselho a cada um pela palavra de Deus, como o Senhor fez nesta noite, nós cremos, Pai, que seremos edificados, reerguidos, amados, comprometidos com a obra, com o reino, de tal maneira, Senhor, que a gente ofereça diariamente a nós mesmos no altar. Que a cada dia, Senhor, nós possamos estar no altar como sacrifício vivo, em adoração ao Senhor, em adoração ao Teu nome. Que sejamos edificados pela palavra viva, que transforma, que nos orienta e sustenta a nossa vida no amor, como pão da vida que é Cristo. Que sejamos alimentados hoje e sempre neste amor eterno do nosso amado Senhor. Aleluias, glória a Deus, glórias ao Senhor, glórias a Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por este lugar, por esta entrega, por este amor. Aleluias. Irmão Serginho, vem aqui, nós vamos orar por ti. Tem alguém que está doente, que quer receber a oração? Alguém que está com dor, que quer receber a oração? Se tiver, fica aqui à frente e nós vamos orar. Nosso irmão Serginho vai passar por um procedimento amanhã nos rins, retirada de pedra no rim. Vamos orar para que o Senhor lhe dê saúde, lhe dê graça, em nome de Jesus. Nosso irmão Alexandre, nosso irmão Ed Carlos, o presbítero Nilson, faz a unção com óleo aqui neles. Glória a Deus. E para fazer esta oração, eu vou convidar o pastor Paulo para fazer esta oração com eles aqui. Depois deles receberem a unção, vai receber também a oração da igreja, juntamente com o pastor Paulo. Glória a Deus. Levante as tuas mãos, querido. Vamos abençoar. Senhor eterno e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque Tu és Deus. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra que acabamos de ouvir nesta noite, ó Deus, que foi edificante para os nossos corações. E cremos, ó Pai, que nesta hora o Senhor conhece cada um dos Teus filhos. E o Senhor neste momento, ó Pai, vai repreendendo todo o mal, do planta do pé ao alto da cabeça. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Pelas Tuas pisaduras fomos sarados. E eu declaro, Senhor eterno, não somente esses irmãos que aqui estão, mas aqueles que necessitam e precisam neste momento de uma intervenção do Senhor, que o Senhor vai visitando agora, meu Pai, repreendendo todo o mal. Abençoa o Teu filho que vai passar por esse procedimento, ó Pai querido. Que o Senhor abençoa, Pai querido, a ida e a volta dele. Que tudo, Senhor eterno, possa sair debaixo da Tua
tuas mãos, que nada, Senhor eterno, Senhor, foge, ó Deus eterno, da normalidade. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos os teus filhos e declaramos que nesta noite, ó Pai querido, a presença do teu Espírito Santo, ó Pai querido, o poder da tua palavra, a palavra, Senhor querido, que cura, a palavra que regenera, a palavra que transforma, a palavra, Senhor, que muda a situação. Eu declaro agora, Senhor, os teus filhos curados, abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que maravilha. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, nós já estamos encerrando o culto desta noite, avisando que quarta-feira nós temos o culto aqui às 20 horas e domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor às 18 horas. Tá certo, irmãos? Então não falte na ceia, vamos estar aqui participando na quarta, na ceia, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, uma ótima semana para todos e que a presença de Jesus seja vista através de vocês. Deus abençoe.